Bom, agora a gente vai entrar num novo assunto, tá? Que é chamado continuidade de funções, ok? Então, a gente vai para um novo assunto chamado continuidade. Então, vamos lá para a definição dessa. Então, seja, dizemos que uma função é contínua no ponto A, tá? No ponto A. Se as seguintes condições forem satisfeitas. Primeira condição, A. F é definida no ponto A. A função F é definida no ponto A. Outra. B. O limite de F de x, quando x tende a A, existe. Ou seja, o limite à esquerda e à direita de A são iguais, né? Terceira. O limite de f de x, quando x tende a A, tem que ser igual à imagem da função no ponto A, f de A, tá? Aí aqui, eu não peguei os gráficos. A figura mostra o esboço de algumas funções que não são contínuas, tá? Por exemplo, aqui eu vou só fazer o esboço, que era para mim pegar a figura no material. Então, aqui gráfico, né? Um exemplo de uma função que não é contínua. Vou pegar aqui. Tá torto não, né? Então, vamos lá. X e Y. Aí, o gráfico, vou colocar essa cor aqui, ó. Bem aqui. Isso aqui, ó. E bem aqui é o meu ponto A. Ok? Essa função tem como, vamos lá, analisar essa função aqui. Vamos agora para a definição, diz aqui. Dizemos que uma função é contínua no ponto A se as seguintes condições forem satisfeitas. A função f é definida no ponto A. Então, o ponto A tem que fazer parte do domínio da função. B. O limite dessa função quando x tende a A, tanto pela direita como pela esquerda, é igual, logo ele existe. Terceira condição, o limite de f de x, quando x tende a A, tem que ser igual à imagem da função no ponto A. Então, vamos lá. Analisando por esse gráfico aqui. Quem é o domínio dessa função aqui imaginária? Eu vou chamar aqui um f qualquer. Domínio de f, que é a primeira proposição, é igual aos reais, né? Menos o A. O A não faz parte do domínio dessa função. Por que não faz parte? Porque eu sei que não faz parte. Porque bem aqui está aberto, né? Não faz parte, tá? Não faz parte do domínio dessa função. Então, aí já, de cara, já não satisfez essa condição bem aqui, ó. Não satisfez. O limite dessa função existe? Então, vamos lá analisar. O que acontece com essa função quando ela vai para a esquerda e pela direita de A?
ela atinge um valor aqui, ó. Vou chamar aqui um valor L. Então, aqui o limite existe, tá? Então, por B, o limite quando f de x, quando x tende a A, é igual a L. Vou colocar aqui o L, ok? No item, a condição C diz que o limite de f de x, né, tem que ser igual ao f de A. Quem é o limite de f de x aí? O limite de f de x, quando x tende a A, é igual a L. Mas quem é o f de A? O f de A não existe, porque a função não é, olha, tá aberto. Então, não existe o f de A, não tem a imagem. Então, ela atende, essa função, ela atende somente essa proposição aqui, a B, né? Então, aqui, ela atende essa proposição aqui, não atende essa daqui, tá? E não atende essa proposição aqui. Ela tem que atender as três proposições. Se não atendeu as três, eu vou dizer que essa função não é contínua em A, tá? Não é contínua em A, ok? Então, aqui eu vou botar a seguinte observação: não é contínua em A. Não é contínua em x igual a A, ok? Vamos para um segundo exemplo aí. Uma segunda curva que tem lá no material. Vamos lá desenhar o gráfico, o esboço do gráfico, que é esse aqui, ó. Aqui. Pronto. Aqui é x, aqui é y. Aí eu vou ter essa curva aqui, ó. Primeiro eu vou fazer o ponto A, tá? Pra ficar bem claro aqui. Então, tá aqui o ponto A. Ok? Ali tem esse ponto aberto aqui, tem esse ponto fechado bem aqui, ó. Tá? Vamos lá pegar. Tá aqui, pronto. Nesse caso, se a gente for analisar pelas três condições lá, qual é a primeira condição? A condição A é que o ponto A tem que fazer parte do domínio da função. Então, quem é o domínio dessa função aqui? Os reais, todos os reais, porque o ponto A está definido nessa função. Ele é aberto aqui, mas está fechado aqui, ó. Aberto significa que o ponto A não fazia parte do domínio, mas ele fechou bem aqui. Logo, todos os reais, não exclui o ponto A. Então, passou na primeira condição. Segunda condição, o limite de f de x, quando x tende a A pela direita e pela esquerda. Aí, aqui não existe, porque, ó, se tender a A pela direita e tender a A pela esquerda, tá? Eu vou ter duas informações. Se eu tender a A pela esquerda, eu vou ter este valor aqui, ó, o valor L1. Se eu tender a A pela direita, eu vou ter o valor L2, né? Então, aqui, ó, vou até colocar, ó, bem aqui, eu vou ter um L1 e bem aqui eu vou ter um L2. Logo, o que eu vou dizer daqui, ó? Que o limite de f de x, quando x tende a A pela direita, é igual a L2. O limite de f de x, quando x tende a A pela esquerda, é igual a L1. Logo, o limite de f de x, quando x tende a A, não existe, né? Então, aqui já não atendeu essa segunda condição aqui, né? Então, já não atendeu. Vamos para a terceira condição. A terceira condição é
o limite de f de x, quando x tende a A, tem que ser igual à imagem da função em A. Já não nem precisa analisar, porque esse limite aqui não existe, né? Não existe. Logo, não tem o f de A não tem como ser o limite da função. O limite da função aqui, ó, ela tem duas, L1 e L2, mas o f de A só pode ser esse aqui, ó, tá bom? O f de A é só onde o A tá definido, que é L2. Então, o f de A é igual a L2, né? Então, aqui nesse caso, o limite de f de x, quando x tende a A, é diferente do f de A. Então, nesse caso, desse exemplo, ela atendeu, não atendeu isso aqui, não atendeu isso aqui, né? E somente atendeu esse primeira condição aqui, ó. Só atendeu essa, nem essa e nem essa. Logo, eu posso afirmar que essa função não é contínua no ponto A. Opa! Não é contínua no ponto x igual a A, ok? Então, vamos analisar aqui mais um esboço de gráfico, tá? Mais um esboço de gráfico. X, 0, Y. Aqui, ponto A. Aí, ela tem um ponto fechado bem aqui e tem um ponto aberto bem aqui. Pronto, vamos pegar aqui, fazer isso aqui. Tá aqui, ó. Ó, então, esse aqui de novo, vamos analisar. Não vou mais escrever, vamos só analisar o gráfico. Quem é o domínio dessa função? Todos os reais. Passou a primeira condição. Primeira condição, ok. Segunda condição. Quem é o limite dessa função à esquerda e à direita? A direita de A e a esquerda de A, ela só tem um limite aqui, que é o L. Então, o limite existe. Ela passou, ok, né? Já atendeu duas condições. A terceira condição, o limite tem que ser igual à imagem da função. Quem é a imagem da função? O limite é L, né? O limite é L. Eu vou colocar aqui um valor B. L não é igual à imagem da função, que é B. Logo, não atendeu esta condição aqui. Então, atendeu duas e não atendeu a terceira condição. O que é que eu vou concluir daqui? Que não é contínua no ponto A. Ok? Tem que atender as três condições.